Olá, amigos, o Espiritismo responde. O homem, a cada instante, aciona mecanismos que o devem felicitar ou infelicitar, que vêm ao encontro ou de encontro às leis divinas. Se viola essas leis, atrai para a sua vida ocorrências desagradáveis na exata medida da gravidade do seu comportamento. Há aqueles que denominam esse processo de pecado e castigo. O que a doutrina espírita nos diz sobre esse contexto? Nós vamos conversar com Theltes Cardoso Farias, que é palestrante espírita, trabalhador do Abrigo Espírita Oscar José Pita e faz parte da Cruzada dos Militares Espíritas da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Depois, nós vamos, mais uma vez, refletir com a mensagem do Momento Espírita. Olá, Theltes. Aqui estamos nós, pelas bênçãos de Deus, nesse diálogo que eu espero seja bastante proveitoso e que nos traga esclarecimentos, ajudando a nossa caminhada terrena, tornando-nos um pouco mais felizes, se assim posso me expressar, um pouco mais alegres, um pouco mais motivados para prosseguirmos na nossa caminhada. Theltes, existem na ciência espírita palavras que incomodam sobremaneira alguns leitores, como, por exemplo, pecado, culpa, castigo, punição. E você tem desenvolvido em palestras o tema o pecado e o castigo. Qual o motivo que o levou, como expositor espírita, a abordar esse tema em palestras públicas? Muito boa pergunta, minha querida irmã. Nós, em determinado momento, porque fazemos também o chamado atendimento fraterno no Espiritismo, na nossa casa espírita, como a maioria das casas espíritas faz, dialogamos com as pessoas carentes, necessitadas, às vezes muito nervosas, muito desesperadas pelas lutas que a vida apresenta. Então, nós notamos ao longo desses anos o quanto essa palavra pecado tem pesado na vida das criaturas, porque pelo ensino tradicional da sua religião, que normalmente não aceita a reencarnação, a pessoa crê fervorosamente que se ela cometer qualquer pequeno erro ou um erro maior, ela estará condenada ao inferno. Então, ela não entende como funciona a justiça divina. Se ela peca, ela vai receber um castigo. Então, nós, de tanto ouvirmos e de tanto conversarmos com irmãos necessitados desse esclarecimento e de tanto falarmos sobre a justiça verdadeira, que é a justiça do nosso Pai Celestial, que é amoroso e que não é um carrasco, nós resolvemos fazer a abordagem em palestras espíritas, muitas fizemos, e que nós temos a certeza, ajudam muito a quem ouve a entender esse mecanismo da lei de causa e efeito. É o famoso quem planta colhe, para nós espíritas. Você poderia, então, nos dizer, de uma forma sintética, como entender o pecado e o castigo segundo a visão espírita? Pecado. Vamos começar com o significado da palavra. A palavra é de origem grega e vem do termo
amartia, que é o substantivo, e do termo amartenein, eu vou dizer que é assim que se escreve, que é o verbo pecar. Só que os tradutores do grego clássico, a verdadeira tradução não é a que nós damos atualmente ao termo, como falta gravíssima, como uma forma de punir alguém porque errou desastradamente. Então, nessa tradução, a palavra pecado, do grego clássico, deveria ser desvio de rota. A língua grega atribuía a um erro no disparo de uma lança. Quem lançasse a lança ao alvo e errasse o alvo estava, vamos dizer, num desvio de rota, numa direção que não tinha sido correta. É só isso. Pecar, então, para nós, o entendimento espírita abre esse entendimento. É um desvio da linha correta. Por exemplo, se atirasse uma flecha e também a flecha errasse o alvo, era um desvio de rota. A religião tradicional, tomando por base Paulo, o nosso grande Paulo de Tarso, eles interpretaram errado, porque Paulo, na realidade, para grande parte da sua pregação, ele falava que Jesus era a meta, Jesus era o caminho, Jesus era o alvo. E quem estivesse fora do entendimento cristão, do entendimento da caminhada para Jesus, estava fora da rota, estava desviado do caminho. E os religiosos tradicionais, os teólogos que fizeram as traduções do hebraico, depois do latim, eles deram esse peso enorme à palavra pecado. Já o nome, não é? Que não foi bem traduzido também. Então, o que aconteceu? Depois, com o tempo, os, vamos dizer, dominadores religiosos de qualquer crença passaram a usar isso como algo para dominar as consciências. Você é um pecador. E você, para sair desse pecado, criaram rituais de salvação, como se algum ser humano, por mais que seja evoluído, possa influenciar a tal ponto de afirmar que ele vai salvar alguém, que alguma religião pode salvar. O Espiritismo nos dá outra visão. Se desviou do caminho, se desviou a rota, se errou o alvo, a meta esperada, modifique. E a reencarnação que o Espiritismo prega em todo o seu ensino de fé religioso, teológico, a reencarnação é a grande oportunidade de corrigirmos as rotas, os caminhos percorridos. Então, ninguém está condenado a nada e não precisamos de salvadores de religião nenhuma, nem a nossa. Ninguém confunda, inclusive dentro do Espiritismo, porque, infelizmente, nós sabemos que existem pessoas que se perdem em qualquer religião, e algumas se tornam gurus, influenciadores, para usar uma palavra moderna, influenciadores de opinião,
que tem seguidores. O Espiritismo não forma seguidores de homens, de líderes, de sacerdotes, de gurus. O nosso líder maior é Jesus, questão 625. Qual é o maior espírito? 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior espírito que Deus mandou à Terra para nos servir de modelo e guia? A espiritualidade superior respondeu: Jesus. Então, o nosso líder é Jesus. E se nós erramos o caminho, vamos acertá-lo. Se não acertarmos numa encarnação, acertaremos nas próximas. Esse é o nosso significado de pecado. Errei. Quem não erra? Todo aprendizado é feito de erros e de acertos. De acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação, toda causa acarreta uma consequência, né? Ou seja, toda a ação provoca uma reação. Como que nós podemos explicar quando há um sofrimento em massa, como é o caso da pandemia pela Covid-19? Nós poderíamos dizer que todos os afetados cometeram os mesmos erros para passarem por sofrimentos semelhantes? Os mesmos erros, não. Cometemos erros, todos nós. O Espiritismo nos explica que a Terra é um planeta de expiações e de provas. Jesus veio há mais ou menos 2000 anos nos ensinar um caminho que a humanidade, em princípio, tem recusado até agora. Nós consideremos isso como realidade. Nós não somos bons cristãos ainda. Infelizmente. O que Jesus ensinou pode ser citado com a boca e até, vamos dizer, declamado decoradamente, o seu evangelho por muitos. Mas a vivência do evangelho ainda está distante de uma grande maioria da humanidade, sabendo que 2/3 da humanidade, até hoje, sequer é cristã. Só tem 1/3 da humanidade de cristãos. E esse terço ainda não é bom cristão, até hoje. Então, a humanidade tem tido oportunidades, através da primeira revelação, dos 10 mandamentos, síntese da primeira revelação, através do próprio Cristo, a segunda revelação, e está agora com a terceira revelação divina, ou o Consolador prometido, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, nós podemos encontrar lá a promessa de Jesus que mandaria o Espiritismo no momento adequado, porque naqueles momentos nós não podíamos entender tudo que ele tinha para nos dizer. Então o Espiritismo vem como esse consolador e nos explicar que, por sermos ainda espíritos atrasados, espíritos que valorizamos mais, continuamos a valorizar o instinto e não o sentimento verdadeiro, o sentimento de amor. O Espiritismo vem dizer que Deus é amor, que Deus, o Deus que Jesus nos trouxe é Deus com a letra D maiúscula. E julgamos nós que aquele Deus do Velho Testamento, assim eu me expresso, é um Deus com D minúscula, porque era um Deus que se vingava, era um Deus que castigava, era um Deus que punia pecados, ou desvios, ou erros. O Deus que Jesus nos trouxe é o sublime amor, que criou a vida, que criou a todos nós, que criou os mundos. Então, o nosso entendimento de pecado e de castigo, sabemos que Deus, esse Deus que Jesus nos trouxe, não pune, ele dá nova oportunidade. O erro
a doutrina espírita nos coloca responsabilidade e não culpa. O irmão seguidor do espiritismo, ele sabe ou não sabe que errou, mas ele é responsável, sim, pelos seus atos. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de amor divina, do Deus que Jesus nos trouxe. A pandemia atingiu a humanidade como um mal menor. Assim explica o livro este aqui. É um deles. No Rumo do Mundo de Regeneração. A última obra lançada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Médium extraordinário, confiável, digno, sob todos os sentidos. Então, ele vem falar um pouco sobre a pandemia que nós estamos enfrentando. Um mal menor, diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, porque poderia ser pela violência, pelas armas, pelos canhões, pelas bombas, pelas granadas, pelas metralhadoras. E Deus achou uma forma de tocar a humanidade inteira com um serzinho vivo, invisível aos olhos normais, só detectado pelo microscópio, e que parou o mundo, para que a humanidade pense quem somos, afinal de contas, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois dessa experiência reencarnatória. O vírus chegou para todos, sim, numa hora adequada. Vivíamos para os instintos e agora estamos vivendo em oração, em prece. Não há quase família, pelo menos no mundo ocidental, que não se volte para Deus pela oração. Qual é o mecanismo, como que Deus age para conciliar a justiça e o amor? Deus age nos dando novas oportunidades. É a reencarnação. A reencarnação é a maior bênção para o espírito na Terra ou em qualquer lugar. São as múltiplas oportunidades que Deus dá à criatura. Desviou do caminho, errou, está em pecado, para usar a expressão tradicional, que a maioria aceita ou conhece, não tem problema, não se desespere, você não terá condenação eterna nenhuma ao inferno ou a um céu paradisíaco igualmente injusto, só sem fazer nada, só gozando delícias. Você terá outras oportunidades. Você voltará. E no mundo espiritual, você também terá chance de refazer o seu pensamento, porque a lei de causa e efeito funciona, e quem errou, quem pecou, quem se desviou do caminho, lá no mundo espiritual começa a pensar e começa a pedir para voltar. Meu Pai, me concede nova oportunidade. E o Pai, no seu amor infinito, concede nova oportunidade no momento adequado, para que a gente resgate, para que a gente concilie justiça e amor. Essa é a colocação, esse é o entendimento que a nossa doutrina amada nos oferta. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Agora nós ficamos com a mensagem do Momento Espírita. Nós desejamos a todos, mais uma vez, muita paz e desejamos estar juntos, como nosso Teócritos disse, por muitas e muitas oportunidades. Muita paz a todos. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas. Revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta
e deu-lhe formas úteis. Durante anos, de suas mãos, brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis. E porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês, e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhe a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher enferma tocou-lhe a barra do manto e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhes falou do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo, já por si sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos. Olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.